E haverá uma época em que a maldade se multiplicará tanto no mundo que o amor de muitos se esfriará. Essa época é a que estamos vivendo atualmente. Olá, meus amigos! Hoje nós vamos falar sobre as grandes injustiças que estão acontecendo em nosso dia a dia diante dessa pandemia que nós estamos vivendo. Todos nós fazemos parte de uma grande engrenagem. Essa engrenagem que move o mundo, ela é formada por seres humanos e por coisas. Lamentável é quando nós percebemos que estamos valorizando mais as coisas e desprezando as pessoas. E quando isso acontece, então nós percebemos que muitos são vazios, são ocos, que não têm um coração. Já diz a Bíblia que haveria uma época em que o amor de muitos se esfriaria. Nós somos divididos em categorias diferentes, em classes sociais diferentes. Quando andamos pelas ruas, nós podemos identificar pessoas de várias categorias. Podemos ver, por exemplo, milionários, podemos ver pessoas muito ricas, nós vemos pessoas muito pobres, nós vemos mendigos, nós vemos pessoas que estão trabalhando, pessoas que estão desempregadas, nós vemos pessoas que têm muitos privilégios e pessoas que não têm privilégio nenhum. Nós vemos pessoas que já passaram por experiências duras na vida e pessoas que nunca tiveram nenhuma dificuldade na vida. Mas nós vemos, tristemente, muitos filhos de Deus espalhados pelas ruas, pelas esquinas, necessitando de algo para sobreviver. Parece que com esse período que nós estamos vivendo da pandemia, a miséria ela ficou mais estampada nas ruas e também nas casas de muitas pessoas. Não tem um só dia em que nós não andamos pelas ruas que não presenciamos pessoas que estão, cada dia que passa, mais pobres e mais necessitadas. É o que nós presenciamos. E há uma escritura bíblica onde Cristo ele diz que tudo o que nós fazemos a esses necessitados, nós estaríamos fazendo a Ele. Muitas vezes a gente ouve falar de catástrofes que estão acontecendo no mundo todo, em lugares muito distantes. Nós, por exemplo, ouvimos falar das ondas que varreram o Pacífico, ou do terremoto que aconteceu no Japão, nas inundações que aconteceram, por exemplo, na Austrália, mas nós não abrimos os olhos e nem o coração pelo que está acontecendo ao nosso lado, pelo que está acontecendo no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no nosso vizinho ou principalmente entre os nossos familiares. Então nós concluímos que nós não sentimos as dores da fome, nós não sentimos a profunda tristeza de muitos que estão sendo levados ao suicídio, à violência, às mortes, à solidão, a desesperos. E aí percebemos que o que está faltando a todos nós são duas coisas: a empatia e a compaixão. As redes sociais, a televisão, os jornalistas, profissionais de várias categorias, filósofos, professores, todos eles parece que muitas vezes aí nas redes sociais, na mídia, eles falam sobre a sua vida, olham sobre a sua vida, o que está acontecendo nela, mas é como se houvesse uma janela que abrisse só para um lado. Essa janela, ela não mostra o outro lado. E aí é quando nós vemos que o amor de muitos se esfriou muito.
nós ouvimos muitos discursos de pessoas que falam sobre problemas sociais, sobre a proteção do outro, a proteção do meio ambiente, a obediência às leis. Levantamos inclusive a famosa bandeira do fique em casa, mas esquecemos que o fique em casa ele não é o mesmo para todos. Por quê? Porque quando nós vemos essas pessoas falando sobre o fique em casa da forma como falam, nós então medimos que na verdade o amor em relação ao outro não existe. E é tranquilo ficar em casa e deve ser assim mesmo, devido à pandemia que estamos vivendo, mas é diferente, por exemplo, você estar em casa com a geladeira cheia, você estar em casa curtindo uma piscina, você está em casa com os seus filhos, vendo uma televisão, vendo um filme, ou jogando na internet, ou se divertindo com um jogo de mesa. É divertido, isso é bacana, estar em família, é muito legal. Mas não é a mesma coisa para aquele que chega em casa e não tem nada, absolutamente nada. É simples, é muito simples imaginar o que está acontecendo, porque vamos agora simular uma situação. Imagina você chegando na sua casa. Vamos agora, se coloque no lugar, na posição do outro. Você chegando em casa, e eis que você abre a geladeira, e ali não tem nada. Talvez uma garrafa de água. Você tem esposa, você tem filhos, estão ali sentados, mas a geladeira está completamente vazia. Sobre a mesa estão as contas de água, de luz, condomínio, o aluguel, prestações. Você tem filhos, só que eles estão em casa porque não está havendo aula no colégio, na escola pública. Quando a única alimentação que essas crianças elas tinham era a merenda que a escola oferecia. As latas de alimentos estão totalmente vazias. Não há gás para cozinhar. E se alguém da família está precisando de um medicamento, de um remédio, não tem como comprar. E se há crianças em casa, não tem o leite para elas também. Então, nós percebemos que há total ausência de compaixão. O amor de muitos se esfriaria. Muitos que poderiam ajudar, que poderiam contribuir, que poderiam... Porque é simples, olha, se você defende a bandeira de fique em casa, então para e responda para você mesmo, especialmente pessoas de mídia, pessoas da televisão, jornalistas, artistas de uma forma geral. Fique em casa e eu vou contribuir um pouco com o seu sustento. Eu vou apadrinhar você que está aí, eu vou apadrinhar alguém, vou escolher alguém e vou apadrinhar essa pessoa. Então fique em casa e eu vou contribuir com você. Não só fique em casa porque a minha situação é diferente da sua. O fique em casa não é o mesmo para todas as pessoas. Mas onde está a sensibilidade? Onde está a empatia? Onde está a compaixão? Não raras vezes eu vendo esses vídeos que são postados na internet e meus olhos se enchem de lágrimas porque meu coração corta ao ver tanta injustiça e tanta maldade refletida nessas ações. E o mais necessitado sofre, e ele está agonizando, ele está gritando, e ele não tem outra coisa que fazer. Então o fique em casa não é igual, e isso precisa comover as pessoas, e isso tem que sensibilizar as pessoas,
E isso tem que sensibilizar aqueles, inclusive, que são chamados para autuar, para multar, para fiscalizar. São os policiais, são os fiscais, porque não é igual para todos. Cada situação é diferente, cada caso é um caso. E nós temos que aprender a trabalhar com sensibilidade. Em lugar de multar pessoas pobres que estão aí nas ruas, orientar, explicar, uma vez, duas vezes, três vezes. Você não está falando com bandidos, você não está lidando com bandidos, você está falando com um ser humano que está tentando sobreviver, não está querendo ir para a rua para ser delinquente, para roubar. Ele está querendo trabalhar. Então que você se desgaste falando uma vez e outra vez e outra vez, e você fala e no dia seguinte ele vai para outra esquina vender as frutas dele ou a coisa que ele tem que vender, não tem problema, vai e fala de novo e fala outra vez, porque não são bandidos, eles não vão desviar milhões, não vão invadir casas, nem fazendas, nem terras de ninguém. Eles estão tentando ganhar o pão que eles precisam, que eles devem levar para os seus filhos dignamente. São pessoas humildes, são filhos de Deus que não tiveram a oportunidade que você teve. A empatia é a capacidade de compreender os sentimentos, os pensamentos e a condição de outra pessoa sob a ótica dela e não a nossa. Isso permite que nós nos coloquemos na pele da outra pessoa. E então deveríamos agir com o espírito da lei e não meramente com a lei. Isso nós vemos em situações que nós identificamos nas redes sociais, quando trabalhadores são abordados nas ruas, nas esquinas, quando estão tentando vender o que tem, vender algo para poder comprar um leite, comprar o pão, ou comprar um arroz, um feijão, para levar para casa, para tentar sobreviver. Não são milhões que essas pessoas vão ganhar. Talvez no final do dia o que eles vão tirar é a quantidade específica, única, para pagar o leite, ou para pagar uma conta, um aluguel que está atrasado, um gás que acabou. E, no entanto, esses trabalhadores humildes, que não têm quase nada, têm pouco ou nada, são muitas vezes até levados, presos, são tirados deles o pouco que eles têm, são maltratados, são tratados com muita falta de respeito, em alguns casos, inclusive, até com ironia, com deboche, e um fiscal simplesmente diz: não se preocupe, relaxa, fique tranquilo, não fique nervoso, no mesmo momento em que retira o pouco que ele tem para tentar conseguir sobreviver mais um dia. Isso é total ausência de compaixão. Isso é total ausência de empatia. Isso é estar insensível com a situação pela qual passam essas pessoas. Então, é hora, é o momento de refletir, de pensar sobre isso. Talvez Deus envia esse tipo de pandemia para todos nós, para que nós possamos aprender a ser seres humanos, para que nós possamos ser melhores pessoas, para que nós possamos ter mais compaixão com o outro, com o necessitado, com aquele que realmente não tem condição, e que talvez a única condição que lhes resta é essa que eles vivem. Isso é ser cristão, isso é ser humano, é desenvolver a empatia e a sensibilidade e a compaixão, é amolecer esse coração duro em relação àquele que está mais necessitado, gritando e pedindo ajuda. Ele não tem outra saída, ele não tem outra alternativa. Essa é a alternativa que ele tem.
ele está gritando, ele está desesperado, porque ele não tem outra saída. Ele está pedindo ajuda, ajuda, ajuda. Eu tenho que manter meus filhos, eu não quero roubar, eu não quero me matar, eu não quero desistir da minha vida, mas para isso eu preciso ter condição de enviar o pão e o leite para minha casa. Não tire as minhas frutas fora, não tire o pouco que eu tenho, não me lave uma autuação me multando, porque eu estou sem dinheiro, eu não tenho como, o que eu tenho é isso, essa é a minha sobrevivência. Então, até passar esse período de pandemia, me ajuda. Pensa com o coração. Cada caso é cada caso. Não podemos generalizar as situações. Nós estamos vivendo em um momento de exceção e que nós temos que trabalhar um pouco mais com a mente, mas principalmente com o coração.